No vídeo de hoje, o assunto é Vitor Sérgio Rodrigues, meu irmão VSR. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 410 mil inscritos por aqui. Impressionante, hein? Impressionante. Muito obrigado, gente. E o Vitor Sérgio é a raiz disso aqui tudo. É uma das razões para esse canal existir. Porque foi o cara que mais me incentivou a criar o canal. Foi o cara que mais me fez lutar contra a procrastinação para tirar esse projeto do papel. Esse é um defeito meu. É algo que eu trabalho todos os dias. Tento melhorar. Em alguma medida já melhorei. Não, depois eu faço. Daqui a pouco, tranquilo, daqui a pouco. E o Vitor, e o canal dele crescendo, 100 mil inscritos, plaquinha. Ele, pô, Jorge, olha aí, cara, você tá perdendo tempo. Olha como é fácil. Aí eu ia na casa dele, ele mostrava, ele pegava o tripé, o celularzinho dele, o Samsung dele, botava lá o fonezinho com fio, falava, ó, eu faço aqui com o microfone do fone mesmo, pô, fica show e tal. Ele sempre me incentivando, e aí você pode pensar, pô, mas incentivava a concorrência, né? Para pensar, ele tem o canal, eu, ao criar o canal, vou pro mesmo segmento que o dele. Uma linha de trabalho parecida, opinião, um canal de comentários, um canal de opiniões. Pô, eu vou concorrer, vai rolar uma canibalização aí de público. Você acha que o Vitor se preocupa com isso? O Vitor nunca se preocupou com isso. Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que chega um comentarista novo na TNT Esportes, o Vitor geralmente puxa esse cara ou essa menina para um canto e fala assim, olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Na hora do debate, na hora que o bicho estiver pegando, entra, vem com energia. Se precisar me cortar, é para cortar. Não tem esse negócio de que você chegou agora, eu tô aqui há 15 anos. Você tem que entrar. Você tem que vir para cima. Tem que ter energia no debate. Então fica à vontade. Pô, irmão, onde que você vê um negócio desse? Geralmente é o contrário. Geralmente nas empresas aí, mundo afora, de diferentes segmentos, chega alguém novo, o cara que tá lá fica se sentindo ameaçado, não recebe da melhor forma, né? Não estimula o cara a ampliar horizontes. O Vitor é o contrário, porque o Vitor não precisa se preocupar com isso. Além de ser muito bom no que ele faz, além dele se garantir no que ele faz, ele é de um coração que não vai caber dentro dele. Ele não vai nunca, ele jamais vai aguentar voltar para casa sem falar isso pro comentarista que está chegando na casa. Ele jamais aguentaria ver o projeto do YouTube dele crescendo e enxergando potencial em mim para fazer algo igual e não me estimular a fazer. Ele não consegue. De tão humano que ele é, de tão coração que ele é. E aí o canal nasceu, graças ao Vitor Sérgio Rodrigues. E muito do que eu sou, no vídeo que eu fiz ontem, eu prometo que esse vai ser o último vídeo, esse vídeo encerra esse capítulo da despedida da TNT Esportes aqui nesse canal. E daqui em diante é bola pra frente, amanhã nós vamos falar de Libertadores, do jogo do Botafogo, do jogo do Palmeiras. Mas o Vitor merecia um capítulo à parte, porque o Vitor é um capítulo à parte na minha vida. Ontem eu citei vários colegas, os colegas de hoje, né? Preciso falar do Mauro também, grande Mauro Betting. Beijo, Mauro. Fez um texto lindo, uma coisa irretocável, como todos os textos do Mauro são. Profundo, sensível, tocante. Pô, irmão, eu trabalhei com Mauro Betting. Eu coloco isso no meu currículo. Poucas coisas valorizam tanto um narrador de futebol no Brasil quanto trabalhar com Mauro Betting. Eu consegui, graças a Deus. Beijo, Mauro. Beijo, te amo. Então, voltando ao fio, não perco, como vocês sabem, o Vitor merece um capítulo à parte, porque a nossa relação é um negócio que transcende, ultrapassa todas as fronteiras da cabine, do estúdio, vai muito além. Eu conheci o Vitor, como você ouviu na história de ontem, em 2007, quando ele fez a minha entrevista no Esporte Interativo. Aí no primeiro dia do canal, no dia que o canal foi pro ar, ele comentou comigo o meu primeiro jogo. O Vitor comentou 2 jogos naquele dia. Dos 3 que o Esporte Interativo fez, 2 o Vitor comentou. A cara do Vitor, né? Trabalhar pra caramba. Adora. Você precisa botar o Vitor em 3 escalas no mesmo dia, ele vai com a maior felicidade do mundo. Ele ama o que ele faz. Ele ama aquela casa. Então o Vitor naquele dia comentou, naquele 20 de 1 de 2007, o primeiro jogo do canal, que foi Chelsea Arsenal, com o André narrando. Aí depois teve
Aí já ferrou, que eu não sei qual foi o segundo jogo. Liverpool e alguém. Foi outro jogo da Premier League, West Ham. Acho que Liverpool e West Ham. Felipe Santos e Jefferson Rodrigues. E no fim da tarde, Reggina e Palermo, campeonato italiano. Eu narrei, ele comentou. Então ali começou a nossa história. 3 meses depois, a minha primeira narração gigante na casa, no EI, primeira narração grande que repercutiu, que furou bolha, na época que a rede social estava engateando, na época que a gente ainda tinha o Orkut, e olhe lá, foi a narração do gol do Messi contra o Getafe, quando ele pega, na Copa do Rei, que ele pega a bola do meio campo, ele vai driblando todo mundo, vai parar dentro do gol, com aquelas perninhas dele, gol. E aí eu comecei, golaço! Golaço! Eu gritei umas 4 vezes, eu exclamei 4 vezes, golaço! Tanto que tem uma história curiosa que na época, o André Henning, que era meu chefe, ele estava na sala dele, e aí ele tá trabalhando, ele tava inclusive montando o material dele pro jogo que ele faria na sequência, que era um jogo do campeonato italiano, Inter e alguém. E aí ele ouviu os gritos, aí continuou trabalhando. O primeiro grito, no segundo golaço ele já... No terceiro ele, porra, peraí, esse cara tá maluco. Vou ter que ir lá dar uma bronca nele, o cara tá passando do ponto. Deixa eu ver esse lance aí, deixa eu ver esse replay. Quando ele olhou o replay e falou, puta, aí ele pegou os diretores que estavam na sala com ele, vamos lá na cabine dar um abraço nesse cara. E quando eles chegaram na cabine, eles foram lá, festejaram, porra, que golaço, que narração, não sei o quê. E tá o Vitor assim, ensandecido do meu lado, em pé, com a mão na cabeça. Porra, que é em êxtase. Muito jeito, Vitor Sérgio, de viver as transmissões das quais ele participa. Esse é o jeito do VSR de viver. Ele é tão apaixonado e tão conectado com aquilo que ele faz. Cara, ele ficou... Sabe criança quando ganha um presente, que ela queria tanto, que ela passou o ano todo pedindo? Parecia o Vitor na hora do gol do Messi lá em 2007. Cara, maravilhado. Esse é o Vitor. E daí, cara, começou uma relação muito bonita. A gente morava mais ou menos na mesma região da cidade. A gente morava na zona norte do Rio de Janeiro. Ele num bairro, eu em outro. Mas não eram bairros muito distantes. E a gente cansou de vir junto para casa. Junto. De diferentes meios, tá? De ônibus, a gente andava até a praia de Botafogo, pegava 2, tá? Para ir para casa. A gente pegava um ônibus até metade do caminho, ou até o centro, ou até Vila Isabel, e depois cada um pegava mais um para ir para sua respectiva casa. Então, dos 2 ônibus, o primeiro a gente pegava junto. Ou às vezes de carro. E aí, em 2007, o Vitor tinha um carro, eu não lembro qual era o carro, não sei se era um Escort, eu não lembro. Um carro que já estava na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, com o pé na Série C. Pra gente ir embora com o carro, a gente dava uma empurrada nele ali na Visconde Ouro Preto. A gente ia empurrando o carro até o bicho pegar. E ia. E assim o Vitor me levava. Porque o famoso é velho, mas é meu. Ele tinha um carro, eu nem isso tinha. Fui ter um carro há pouco tempo. Fui aprender a dirigir há pouco tempo. E aí a gente começou a se conectar, a conversar muito sobre vida, sobre profissão, sobre futebol, sobre rádio. Futebol, tá, gente? Futebol. Outro capítulo aqui importante. O Vitor e eu torcemos para times diferentes. E, inclusive, o time no Rio que eu torço é rival do time dele. Isso nunca foi um fator de divisão nem desgaste para a nossa amizade. A gente respeita muito o sentimento do outro, a dor do outro, numa derrota, né, num momento difícil. A gente chega num ponto de sofrer com a dor do outro, mesmo sendo um rival, por ele, como ele por mim sente o mesmo, e de vibrar como ele vibrou e chorou e se emocionou ao meu lado na final da Libertadores de 2024. Foi um momento, assim, eu não posso dizer que foi inacreditável, porque é o Vitor. O Vitor é capaz de fazer aquilo. O Vitor é capaz de genuinamente se emocionar quando vê um amigo que torce para um rival ser campeão do maior título da vida. Ele consegue fazer isso. Quando eu digo, eu já disse uma vez que a amizade, no dia seguinte a essa final, inclusive, no vídeo que eu gravei em 1º de dezembro de 2024, eu disse uma frase, eu falei, olha, a amizade do Vitor, ela me pressiona. Porque eu tento estar à altura dessa amizade. Eu tento retribuir, mesmo sabendo que é impossível. Na mesma medida,
é impossível. Porque Deus não fez tantas pessoas assim com esse coração tão bonito, não. Infelizmente. Ou até faz, mas as pessoas é que vão endurecendo seus corações ao longo da vida. Então, caras como o Vitor, você conta nos dedos. Eu conto nos dedos quantos caras entram na minha casa, por exemplo. Quantas famílias frequentam e se integram com a minha. Quantos? Conto dos dedos. Eu não encho as duas mãos, tá? Não encho as duas mãos, porque é muito difícil. Você precisa ter um nível de confiança, sabe? De sinceridade na relação que você não acha toda hora. Então, era gente que ia embora para casa de ônibus, empurrando o carro, era gente que viajava para fazer transmissões. A primeira transmissão in loco da história do esporte interativo foi na Copa do Brasil Feminina em dezembro de 2007, no Pacaembu. Nós viemos de carro do Rio até São Paulo. Henrique Marques, Fábio Montiel, Vitor Sérgio Rodrigues e eu. Foi o quarteto que pegou a estrada para fazer. A gente não tinha dinheiro para pegar um avião do Rio para São Paulo. A empresa era pobrinha. E assim, foi nascendo algo muito forte e que extrapolou para as famílias, né? Eu me lembro que uma vez o Vitor me deu uma carona no domingo, e aí ele falou, Jorge, antes de eu te deixar lá no ponto, que ele me deu carona na metade do caminho para eu pegar o segundo ônibus, antes de eu te deixar lá no ponto, eu vou passar para pegar a minha esposa, que ela tá no aniversário de alguém e tal, você aguenta aí um pouquinho? Eu falei, claro. Quando entrou a esposa do Vitor, a Fabiana, de uma simpatia, sabe aquelas conexões assim que são automáticas e instantâneas. Eu lembro de ter chegado em casa e falado pra Paola, cara, a mulher do Vitor é um negócio sensacional, cara, pô, divertida, simpática, pô, eu acho que vocês vão se conectar, a gente tem que se conhecer, sair junto e tal, pô, né? Já tava nesse ambiente de amizade e foi instantâneo. E hoje, Fabiana e Paola são amigas grudadas e a gente hoje tá morando próximo. Durante a maior parte do tempo aqui em São Paulo, eu morei sempre distante do Vitor. Isso era ruim, e agora a gente está aqui, pertinho, conectados. E aí é filho crescendo, né? É filho nascendo, como veio o Arthur, né, o filho do Vitor, como veio a Caroline, a minha filha, em 2018. São filhos crescendo juntos, vivendo juntos. E quando você percebe, virou tudo família, né? Páscoa, Dia dos Pais, feriados, Natal, Ano Novo. Quando você percebe, você está ali. Você já não se vê mais passando essas datas sem a companhia deles. Aí você fala, pô, é família mesmo. É família. Você vai fazer às vezes não é nem uma data comemorativa. Vamos fazer um churrasco no fim de semana. Vamos chamar o Vitor. E a mesma coisa lá, quando ele faz os eventos dele. Vou fazer um hambúrguer aqui em casa, vou fazer uma massa, vou fazer um salmão, vem. E a família vai. E isso foi tornando, assim, muito fácil trabalhar. É muito fácil trabalhar com o Vitor, né? É muito fácil. O Vitor é um cara, assim, honesto, ele vai te dizer o que ele pensa. Ele não vai fazer rodeio para falar o que ele pensa, mas ele não vai ser grosseiro. Mas na hora que ele precisar, muitas vezes, tá? No início de carreira, eu era um cara muito intempestivo, sabe? Eu sempre tive um traço que eu acho que é bom, eu considero algo bom, olhando para dentro, né? Olhando para mim mesmo. É uma coisa de querer vencer sempre. Eu quero vencer, porra. Eu não saio da minha casa para fazer uma transmissão para perder. Eu não saio da minha casa para fazer uma transmissão ruim, uma transmissão capenga. Eu saio para fazer um negócio top. Eu saio para arrebentar. E eu quero que todo mundo esteja, pô, na mesma vibe. E muitas vezes, cara, você infelizmente cruza com pessoas que não estão na mesma vibe. Acontece, né? Acontece, pô. Tanta gente que a gente trabalha, são diferentes perfis, né? Tem gente que não vibra do mesmo jeito que você, não está na mesma rotação que você. Isso é normal. Só que eu, muito jovem, tinha dificuldade de entender essa diversidade de perfis. Eu achava que todo mundo tinha que ser como eu. Pô, aconteceu uma falha grave na transmissão, todo mundo tem que estar arrasado. Se alguém tá rindo daquilo, pô, aquilo me consome. O cara fala, não, pelo amor de Deus. É tipo o jogador, acho que é Cardona, né? O cara que perdeu os 2 pênaltis terça-feira do Atlético Nacional contra o São Paulo. Quando ele saiu do banco, sentou no banco depois de perder os 2 pênaltis, chorando copiosamente. Eu olhei aquela imagem e falei, porra, esse aí sou eu. Esse seria eu. Tem jogador que vai perder 2 pênaltis, vai pro vestiário, tá nem aí.
vai sentar no banco, vai resenhar com os caras do lado ali, vai dar risadinha, vai botar a mão na boca. Não. Você tem que lamber as feridas, porra. Você tem que ficar mal. Eu, pelo menos, sou esse cara. Mas muitas vezes eu tive dificuldade para lidar com pessoas que não são como eu. E eu não posso ter a pretensão de querer que todo mundo seja como eu. Né? Acho até que 99% das pessoas com quem eu trabalhei queriam a mesma coisa. Só que cada um da sua forma. Cada um com o seu perfil, cada um com o seu estilo. Né? Cada um com a sua sensibilidade, com a sua forma de lidar com as adversidades. E aí, se tinha um cara, que às vezes não tinha nada a ver com a história, tá? Às vezes ele não estava nem na transmissão, mas ele ficava sabendo. Pô, o Jorge deu uma extrapolada aí, o Jorge ficou irritado, aconteceu um negócio, ele vinha, me chamava numa sala e falava, Jorge, deixa eu te falar um negócio. Cara, você tem razão em cobrar, você tem razão em querer melhorar, você tem razão em exigir uma estrutura melhor, sabe, um nível melhor, mas, porra, acha o jeito certo de fazer. As pessoas gostam de você e as pessoas podem acabar tendo uma imagem diferente daquilo que você é, porque elas só vão ver esse corte daquele momento, da tua explosão. Ele foi esse cara que tantas vezes, mas tantas vezes, pegou pela mão e falou, vem cá, tipo irmão mais velho, eu não tive irmão biológico, não tive pai presente. Esse cara ocupou um papel em algum momento. Não que ele seja tão velho e eu seja tão novo, né? A diferença nem é desse nível aí. São 8 anos de diferença. Mas ele fez esse papel. Eu acho que Deus coloca na vida da gente pessoas que têm papéis importantes a cumprir. Eu olho para a minha trajetória, eu vejo a importância de cada pessoa. Por exemplo, Paulo César Rabelo e João Cardoso, que foram os caras que me ouviram numa rádio comunitária pela primeira vez na abolição, na Zona Norte do Rio. O Rafael Marques, que me ouviu narrando na Rádio Carioca e ligou para o Felipe Cardoso. Felipe, você está precisando de narrador aí na Rádio Brasil. Ele já tinha trabalhado na Rádio Brasil, estava na Rádio Globo. Estou ouvindo um moleque aqui na Rádio Carioca, é bom, ouve lá. Sabe? Aí o Felipe Cardoso me contrata e através do Felipe Cardoso vem uma ligação para eu tapar um buraco no projeto do esporte interativo na NGT de um narrador que não ia poder ir naquele dia e dali a coisa vai. Deus coloca as pessoas no nosso caminho no momento que elas têm que ser colocadas. O André Henning, por exemplo, que não só o primeiro gestor de elenco que eu tive, mas o meu primeiro mentor, eu tive no André Henning e no Arnaldo Mechas, grandes mentores no meu início de carreira, com dicas, com orientações, com detalhes técnicos, que eu não tinha a menor ideia, que eu não sabia como funcionava. Então Deus vai colocando pessoas no caminho da gente. E o Vitor, ele foi essa pessoa de múltiplos papéis, de amigo, de conselheiro, de irmão, de pai, algumas vezes, e de espelho. Eu olho para o Vitor, eu vejo tudo que ele construiu, a maneira como ele cuida da família, a maneira como ele cuida de tudo, assim, das finanças. Eu não tive o privilégio de ter uma educação financeira, de ter uma orientação, então eu já bati muita cabeça com isso. E o Vitor é aquele modelo centrado, organizado, eu olho e falo, caramba, eu quero ser igual. Muitas vezes acaba acontecendo, o meu processo de emagrecimento, para você ter uma ideia, ele começa a partir de um dia que eu estou em casa vendo de placa, eu olho para o Vitor na TV, eu falo, caramba, eu não tinha reparado. Falei, caramba, Paola, como é que tá o Vitor? Caramba, o Vitor, pô, tá bonitão, cara, deu uma secada, Porra, eu vou lá falar com ele. O que será que ele tá fazendo? Pô, que tratamento é? Fui lá, falei, pô, irmão, tô precisando. Vi que teu resultado aí tá... Não, pô, vou te indicar. Eu fui no médico e tal, me indicou o doutor Túlio. Por quê? Porque eu vejo o Vitor como um modelo, o modelo do pai de família que eu quero ser. Com as virtudes, com os excessos, mas eu quero ser esse cara. Porque ele acerta muito mais do que erra. Aliás, é difícil ver esse cara errar. E eu quero ser ele. Então, muitas vezes, assim, eu vejo algo que deu certo com ele, pô, eu quero fazer também. Irmão, me indica esse negócio aí. Eu vou. Né? Irmão, você trocou a tua empresa de contabilidade, tal, eu vou para essa aí também. Ah, conheci um médico tal. Pô, irmão, eu quero esse também. Porque ele é espelho. Porque ele é referência, ele é o que eu
quero ser, né? Mas é aquele desafio, né? Eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu tento, pelo menos. Eu tento ser um pouquinho do que esse cara é. Então, encerrar esse ciclo de 18 anos, 6 meses, 9 dias, com o Vitor, de trabalho, é muito penoso. É muito difícil. Toda despedida é difícil. A despedida de todos os meus colegas da TNT não é uma despedida fácil. Mas a do Vitor é outro nível, é outro grau, porque a gente virou irmão. A gente virou irmão, o irmão que eu não tive, o irmão que a vida não me deu num primeiro momento, não me deu pela minha mãe, mas me deu através do esporte interativo. Essa é a parte mais dura desse processo de troca de empresa, de alteração. Eu, no fundo, temia que isso acontecesse um dia. Eu temia. 2018, por exemplo, a gente passou por um momento muito, muito duro, né, que era a incerteza quanto ao futuro do projeto do esporte interativo, quando os canais 24 horas foram encerrados, e aí a programação esportiva ela diminuiu, ela enxugou, só os eventos premium continuaram no cardápio, os eventos foram deslocados para os canais de filme, e a gente ficava, caramba, mas isso vai dar certo. A gente tinha que sair do Rio para São Paulo. E ali você vai pensando em todas as possibilidades, né? Vai dar muito certo? Se der muito certo, porra, show. Pode dar muito errado, daqui a 2 anos os caras desistirem e fecharem de vez, né? Já demos uma chinelada aqui, já deixamos a barata tonta, agora só termina de matar, né? Graças a Deus não aconteceu. Graças a Deus. Mas assim, ali eu falei, caramba, será que isso vai acontecer? Será que a gente vai ter que seguir caminhos diferentes? Isso era algo que me preocupava de alguma maneira, porque eu sabia que esse dia seria difícil, eu sabia que esse dia seria muito duro. Mas enfim, esse dia chegou, né? Eu tô só abrindo o microfone e falando, tá, gente? Eu não preparei roteiro, preparei nada, eu tô só pegando lembranças aqui de coisas bonitas que eu passei com o Vitor, de momentos que eu vivi com o Vitor, do que eu considero incrível no caráter, na personalidade do Vitor, e conversando aqui com você e abrindo o coração aqui para você. Deu tempo, graças a Deus, da gente fazer finalmente uma cobertura de Champions em loco. Ele teve o privilégio, a graça, a bênção e o mérito, acima de tudo, de estar em mais de 10 finais de Champions, 15 finais de Champions, sei lá quantas ele fez seguidamente. E eu não tive, antes de 2025, a oportunidade sequer de uma semifinal presencial, né? Algo que já tinha até acontecido em quartas de final, a casa já tinha mandado a equipe para lá, mas não tinha acontecido, a oportunidade não tinha aparecido para mim ainda, e ela apareceu em 2025 e foi com ele. E eu concluo, olhando o que a gente viveu em Milão, relembrando o que a gente viveu em Milão, aí vai um pouco de crença, de fé, eu entendo se você tiver uma crença totalmente diferente da minha. Eu entendo que Deus preparou aquele momento como um grande finale da nossa trajetória. Acho que ele olhou, generoso como é, e pensou, olha, esses caras merecem algo grande na despedida. Eles não vão saber que é uma despedida, mas eles merecem algo grande. A amizade deles merece. E aí nós fomos brindados com um 4-3 mágico, histórico, a maior semifinal de Champions de todos os tempos. Para mim, um dos maiores jogos da história do futebol. Aquele 4-3 Inter e Barcelona, da história recente, desse século. Você vai pegar a final da Copa de 2022, que foi um jogo épico. Você vai contar mais uns 2, 3, 4 jogos, no máximo, que provocaram as sensações que aquele jogo provocou na gente. E ali, ao final daquele trabalho, que era um trabalho muito emotivo para mim, era a minha primeira cobertura em loco de Champions. Um jogo enorme, um jogo grande. Eu acabei pegando a principal semifinal dessa Champions. Acabei dando essa sorte. Ali, quando tudo termina, tem aquela cena, e eu tava louco para contar a frase do Vitor, e eu não sabia se eu podia falar, se eu podia revelar o que ele me disse naquele momento, se ele ficaria à vontade de eu levar isso para o público.
Mas ele fez uma postagem revelando, então eu estou mais à vontade ainda agora. Quando a gente se abraça ali, o Rafinha, coitado, tá ensanduichado ali no meio. Coitado do Rafinha. Beijo pro Rafinha. Ele 2 vezes vira para mim e com aquele jeito dele, né? me sacudindo. O que é do homem o bicho não come. Porra! Aí ele vibrava e voltou. Ó, o que é do homem o bicho não come. E pá, e abraço. E... Aí você vai ver na internet as pessoas, porra, deu green. Os caras estão felizes. Ah, os caras estão felizes porque o Barcelona caiu. Tudo madridista. É que a galera não tem ideia do que a gente passa fora do microfone, né? Do nível de amizade, do nível de sonhos que a gente tem. Eu nunca precisei sentar numa mesa com o Vitor e abrir o muro das lamentações e falar, pô, irmão, meu sonho é fazer o confronto tal, o jogo tal. Pô, isso vai ser a maior realização da minha vida. Não precisa, porque ele sabe. Eu não preciso ter esse tipo de conversa com ele. Ele me conhece no olhar. Ele sabe o que eu desejo, o que eu aspiro e o que eu mereço. Ele sabe. Ele consegue fazer essa leitura com absoluta precisão. 18 anos de amizade não são 18 dias. Então ele sabia. Ele sabia o que aquilo representava para mim. Aquilo era uma grande vitória profissional. Independente se foi 4-3 para a Inter ou 4-3 para o Barcelona, que eu costumo sempre dizer, a gente quando está trabalhando, eu narrando um jogo, eu estou torcendo pelo meu trabalho. O resultado do jogo, com todo respeito, naquele momento ele é secundário. Se eu estiver na arquibancada, se eu estiver na tribuna, se eu estiver no sofá, no camarote, onde for, vendo o jogo, torcendo, é outra coisa. Aí o resultado me importa. Quando eu estou trabalhando, desculpa, se vai ganhar o time A, se vai ganhar o time B, eu preciso saber se o meu trabalho vai ser bem feito, se algo histórico vai acontecer, se eu estarei à altura caso algo histórico aconteça. E é disso que se tratava aquela comemoração toda ali. Era a comemoração por mim. Sim, era o sucesso da transmissão, mas eu sabia que além do sucesso do trabalho de todo mundo, de uma cobertura fantástica que a gente fez, além da própria felicidade dele de estar vivendo aquilo, porque ele é um apaixonado por futebol e ele viveu uma noite mágica de Champions, pô, um troço foda pra ele. Mas o topo da lista de emoção, de felicidade dele, de motivos para ficar feliz, tinha o meu nome. Era o fato de eu estar ali, ao lado dele, fazendo o maior jogo de Champions da minha vida. Então eu acho que o Vitor merecia... Eu ontem, antes de começar o Flamengo e Inter, eu lembrei bastante dele aqui, estava aqui no sofá de casa, a gente não se viu ontem, né? Eu já não vou mais à TNT Esportes desde sexta-feira, dia 8. E eu me lembro que ontem eu acompanhei o dia de trabalho dele, eu assisti o pré-jogo, a Supercopa, né? E eu estava ontem preocupado, porque eu sabia que seria um dia difícil para ele, né? Tivemos também a saída do Bruno Formiga e o Vitor já imaginava que algo assim pudesse acontecer também. Eu sabia que seria um dia difícil, eu fiquei pensando muito nele ontem, fiquei muito atento ao trabalho dele, né, fiquei aliviado ao ver que, né, enfim, o rendimento dele estava do mesmo nível de sempre, né, apesar de com certeza ter sido muito difícil para ele trabalhar ontem. E aí eu comecei, pouquinho antes do jogo começar, né, já estava aquele aquecimento, vendo imagens lá do Maracanã, então eu lembrei muito dele, falei, pô, noite do Flamengo na Libertadores, o Vitor deve estar aí animado para ver o jogo, tenso, agitado, ansioso. Aí eu peguei o celular, comecei a digitar um texto no bloco de notas. O mesmo processo que eu fiz para fazer o texto de despedida da TNT Esportes. Esse texto que eu publiquei ontem, ele foi finalizado na noite de domingo. E eu pensei em fazer algo semelhante com o Vitor na nossa despedida. Fazer um texto, selecionar algumas imagens, mas eu acho que seria insuficiente. Como eu acho que 30 minutos de vídeo é um tempo pequeno, é um tempo muito curto para falar do que esse cara representa na minha vida, do que esse cara significa para minha família, para os meus filhos. Quando eu operei o câncer de tireoide em 2021, foi ele que ficou com os meus filhos. Enquanto eu estava na mesa de cirurgia, a minha cirurgia começou às 11 da manhã e terminou às 8 da noite, era a Fabiana que estava ao lado da Paola, junta, aquela tarde toda.
passando força, segurando na mão, chorando juntas. Então não dá. Eu acho que eu não conseguiria, até porque o Vitor tem um texto muito melhor do que o meu. Veja o texto que ele fez, inclusive, falando sobre mim. O Vitor tem uma capacidade de escrever muito maior do que a minha. Eu acho que eu não conseguiria fazer, com a maestria que ele fez aquele texto, um texto em homenagem a ele. Então eu preferi falar. Misturando, sem obedecer muito cronologia, né? Misturando um pouco as épocas e tal. Mas eu preferi falar porque do Vitor Sérgio a gente tem que falar. Aliás, ele é um cara que fala bastante, né? Tudo do Vitor é muito perto do 100%. Ele fala bastante, o tom de voz dele é alto, a presença dele é um negócio que, preenche o coração, o jeito que ele chora, né? Eu tô virando também um segundo Vitor Sérgio nesse aspecto aí, e não era. Nunca fui, até no vídeo, eu tava vendo hoje de novo, o vídeo da final da Libertadores, que eu falo aqui, mas eu não sou de chorar, mas o Vitor é uma manteiga, aí tá o Jorge Manteiga também, junto. Então eu acho que merecia um vídeo em homenagem a ele, dedicado a ele, pensado nele, para falar sobre ele. A figura mais importante que cruzou meu caminho nesses 18 anos, 6 meses e 9 dias de TNT Esportes. E assim seguiremos. Eu estou perto de comemorar meu aniversário, vai ser agora, na semana que vem, e é óbvio que ele vai estar junto comigo, é óbvio que a gente vai estar festejando, celebrando a vida, celebrando mais um ano, e assim seguiremos por vários anos. Já tem viagem de férias aí para acontecer, enfim, isso não muda. Que é algo também importante da gente destacar para você que está aí do outro lado e que não entende muito, não sabe como funciona o bastidores, como é que é essa relação entre concorrentes? A gente concorre, normal, mas tem algo que nos une, né? Que é a essência de tudo. Todos nós hoje, gente que passou pelo esporte interativo, que está aí na Cazé TV, no Sport TV, na Globo, na Band, seja lá onde for, a gente foi feito do mesmo material, sabe? A gente foi formado ali da mesma coisa. De sonho, sabe? De objetivo, de determinação, de querer fazer história, de querer deixar uma identidade, de lutar com pouco recurso, saber se virar. A gente foi criado assim. Então, isso é algo que nos une, isso é algo que conecta a gente para sempre. Nós vamos vestir camisas diferentes, nós vamos tomar rumos diferentes na vida profissional, mas a gente vai estar ali sempre conectado. Eu quero ganhar dos meus amigos concorrentes em audiência, em repercussão. Eu saio de casa para isso, eu quero ganhar deles. Mas quando terminar, quando a bola parar de rolar, eu quero tomar uma cerveja com eles. Eu quero receber, né? Eu quero estar com eles nos eventos, eu quero ir nos aniversários, eu quero recebê-los aqui. É isso que fica. É isso que fica. Às vezes o torcedor de futebol, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande em entender isso, né? Quando acaba o jogo e um atleta troca a camisa com outro, abraça outro, mas o cara não... Mas é concorrente, é rival, vai ficar dando trela para rival. Ali acabou. Se o cara deu a vida, deu o sangue durante o jogo, acabou o jogo. Normal. Você vê os caras no UFC, os caras saem na porrada, um arrebenta a cara do outro, acabou a luta, os caras estão se abraçando. Sabe por quê? Porque eles sentem as mesmas dores. Eles vivem a mesma realidade. Então eu sei o que cada narrador tem de desejo, sonho, dificuldade, barreira, limites. Eu sei porque eu também sou um narrador. Eu sei o que o cara está pensando, o que o cara está querendo. Eu sei porque eu também quero. Eu sei a briga por espaço como é. E é legítima, desde que ela seja feita limpa, é legítima. Então isso não vai... Essas questões profissionais, elas nunca vão nos desconectar. Como eu jamais vou me desconectar do Vitor Sérgio Rodrigues. Então, para ele está feito esse vídeo. Eu espero que tenha ficado à altura do que foi, não. Do que é a nossa amizade, que começou em 20 de janeiro de 2007 e que não tem data para acabar. Disso eu sei. Disso eu sei. Como vai ser, assim,
Como vai se administrar essa dor nesse primeiro momento, eu também não sei. Esse não está sendo um capítulo fácil da nossa história, não. Mas a gente está junto. A gente está junto. Então, para você, meu irmão, para você, esse vídeo, e eu repito que esse vídeo encerra, né, esse capítulo da despedida da TNT Sports daqui para frente. É olhar para frente, para aquilo que a gente tem para construir e para aquilo que o Vitor ainda vai construir na carreira incrível que ele tem. Se tornou um dos maiores comentaristas desse país. E a gente começou junto. E a gente começou empurrando o carrinho velho do VSR, e a gente começou andando de ônibus, andando de metrô. A gente começou assim. E deu muito certo. Deu super certo. Como tudo que o Vitor faz dá certo. Não tem nada que o Vitor põe a mão que não dê certo. É isso aí. Boa semana, boa quinta. Beijo, irmão. Te amo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.